Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Veja aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Tananana. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Veja aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Bom dia, gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Me falem aí como é que tá. Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Me falem como é que tá aí minha conexão, porque eu tô com os dados do celular. Ai, quero saber se tá. Oi, Tati, quanto tempo? Não sei se você estava nas outras lives, mas nessa tô vendo aí você entrar. Bem-vinda. Saudades. Então, o Fred também dando bom dia e passando o nome dele para eu dar bom dia. Gente, olha, já tem, Ingra, a minha pergunta. Ok, Yuri, você botou ali na caixinha, né? Então já tem várias perguntas na caixinha e eu já vou começar abrindo a caixinha, né? E respondendo vocês. Mas me deu vontade, agora quando eu estava cantando essa música linda de Luiz Gonzaga, se eu não me engano, me deu vontade de compartilhar com vocês um processo que eu estou vivendo agora, nesse exato momento, né? Porque eu falo muito para vocês, né, sobre os caminhos que eu trilho, claro, caminhos internos, e muitas vezes, né, tô tentando buscar pegar na mão de vocês para que vocês trilhem alguns caminhos comigo, ou pelo menos eu aponto a direção e quem quiser, quem sentir o chamado vai trilhar esses caminhos. Mas agora nesse momento está acontecendo uma coisa, sempre está acontecendo alguma coisa onde eu estou conectada com esse meu mundo interno, mas me deu vontade de compartilhar o que está acontecendo agora, nesse exato momento. É algo muito simples e muito prático, que é o seguinte: antes de começar a live eu fiquei um pouco irritada, bastante irritada, com uma questão, e aí eu falei, cara, eu preciso cantar uma música que é leve, sabe, assim, não que eu queira me distrair da questão, ela tá aqui bem viva, sinal vermelho, gritando dentro de mim, já estou olhando para isso, mas assim, para equilibrar um pouco a minha energia e eu entrar na live com uma vibração mais pacificada para responder vocês, para trocar com vocês. Então, essa base pacificada, essa base de uma certa até neutralidade, sem tanta emocionalidade, é a base ideal para a criatividade. Cortina entrando aqui. Oi, Cortina, eu vejo você, viu? Então, assim, é importante que a gente esteja nesse estado. Esteja nesse estado, ficou meio estranho, mas é isso mesmo, para poder ter os insights, né? Para poder a gente criar juntos, porque se eu estou muito envolvida com as minhas questões, com as minhas emocionalidades, eu não consigo nem trocar com vocês. Então, eu cantei essa música para equilibrar um pouco a minha vibração. E o motivo dessa irritação... Gente, olha que legal isso. Peraí, eu vou abrir aqui um pouquinho, tá? A cortina aqui conversando comigo, entrando na live. E o motivo dessa irritação é bem interessante. Porque foi uma pessoa, né, do meu convívio, querendo contar com o bom senso de uma outra pessoa, né? Ah, não vou falar nada não, porque a outra pessoa vai ter bom senso. Isso me irritou,
profundamente, porque como é que uma pessoa coloca algo que tem uma certa importância na mão de outra, contando que a outra vai ter bom senso e que ela própria não precisa falar nada? Isso me deixou muito irritada. E aí, qual é a atenção que eu estou tendo agora? Primeiro, por que que essa pessoa, né, está colocando na mão de outra pessoa algo que ela própria pode fazer? Então, é uma necessidade de agradar, uma necessidade de dizer só coisas agradáveis, né? Uma dependência dessa aprovação. Então, isso demonstra uma certa carência. E a segunda coisa, que talvez seja mais importante, é por que que isso me incomodou tanto? Sabe? Então, esse é o processo. Quando e onde, dentro de mim, eu não falo as coisas para não desagradar alguém. Né? Em que parte de mim ainda está ativa a esse ponto de fazer com que eu me incomode quando eu vejo essa mesma deficiência, né, entre aspas, numa outra pessoa? Porque se isso tivesse resolvido em mim, não ia me irritar tanto. Entende? Então, quando eu entro nesse processo de virar a câmera, virar a lente para mim e olhar a minha semente de desconforto, como diz o Prembaba, em vez de olhar a montanha de defeito do outro, eu olho a minha sementezinha de defeito. Quando eu viro esse foco para meu mundo interno, que é onde eu realmente posso transformar alguma coisa, primeiro a irritação já desmancha, que eu falo, caramba, isso me incomodou, né? Talvez eu não tenha feito isso já em algum momento e continue não fazendo isso, que é dizer o que tem que ser dito. Não tem que esperar outra pessoa ter bom senso. Eu vou lá e falo, né? Com o maior amor, né? Não é uma guerra, é simplesmente honestidade. E é muito interessante, porque essa honestidade, ela pode ser exercitada comigo mesma, quando eu olho para todo esse processo interno, e ela pode ser exercitada com o outro. Por quê? Porque não existe o outro dessa maneira que a gente aprendeu. O outro é uma projeção dos nossos conteúdos. A gente vê o outro de acordo com o nosso mundo interno. A gente projeta no outro tudo que a gente já conhece, principalmente aquilo que nos incomoda, que a gente não consegue dar conta de olhar dentro da gente, que a gente não admite, que a gente carrega. Então tem esse mecanismo mental. Se eu não olho isso em mim, eu vou projetar no outro para que a minha mente aceite, para que meu ego aceite olhar para a questão. Ah, não sou eu, é o outro, sabe? Então assim, não sou eu que estou delegando o bom senso para o outro, é fulana de tal. Mas isso está em mim também. Eu preciso olhar, eu preciso identificar e transformar se eu realmente quero resolver esse incômodo, né? Então o processo é esse. Me deu vontade de compartilhar com vocês. Bem-vindos os que estão entrando aí. Ó. Vou abrir a caixinha de pergunta. Quem tiver alguma pergunta, ó, tem a ver com aceitação e confiança em si mesma, né, Ingra? O Bruno fala. Tem a ver com aceitação e confiança e tem a ver com muito trabalho. Bruno, é interessante, né, como o campo atua. Porque eu tinha pensado antes dessa live de falar sobre esse mundo interno que contém o nosso maior inimigo, isso é algo que eu tenho dito para vocês, mas esse mundo interno também contém nosso maior amigo, né? Então, assim, o grande vilão e o grande herói da nossa vida estão dentro da gente. O nosso pior inimigo é a nossa falta de autoconfiança, é a nossa insegurança, são as nossas carências, nossos vícios no sofrimento, nossa dependência de manipular o outro, nossos buracos, nossas sombras, são os nossos maiores vilões. Porém, se a gente joga luz neles, né, nesses aspectos que estão na sombra, que estão distorcidos, eles podem se tornar nossa grande força. Então nós somos os heróis da nossa própria história, porque tudo acontece nesse nosso mundo interno. Então eu estava com vontade de falar sobre isso antes de entrar na live, mas como eu prometi que eu vou fazer a live para responder a pergunta de vocês,
Eu não quis atravessar vocês, mas não tem jeito, ó, esse tema tá vindo à tona, já tem gente perguntando, é muito difícil olhar para dentro. Gente, é muito difícil olhar para dentro e admitir que isso que você está vendo no outro é uma projeção de um aspecto seu que você não admite, que você não dá conta de olhar. Isso é muito difícil. Tem que ter muita maturidade, e mais do que maturidade, para não parecer algo de arrogância e vaidade, mais do que maturidade, sem tanto incômodo, sem tanta projeção. Eu quero projetar nos outros só a minha luz, só meus conteúdos gostosos. Então, assim, dá muito trabalho, é uma decisão. Sabe, tem um hino de uma grande amiga, da Leona, que fala: atravessei o rio, queimei a ponte. Então, assim, é um passo, esse passo da expansão da consciência é exatamente isso. Atravessei o rio e queimei a ponte. Não tem volta. E porque você não pode deixar de ver o que você já viu. Você não pode desver o que você já viu. Sabe? Quando a mente se abre ao novo conhecimento, ela não volta mais ao seu tamanho original. Uma frase do Einstein, do Albert Einstein, que é um dos mestres, né, da humanidade. Então, é muito difícil, gente. Exige realmente vontade de evoluir, exige que você já tenha dado esse passo, que você não queira mais perder o seu tempo projetando nos outros e querendo que os outros se transformem e querendo que os outros tenham bom senso. Não. Pega a rédea da sua vida, pega essa responsabilidade e assume. O que você vê que você precisa falar, que você pode se colocar, se coloque. O que você puder transformar, transforme primeiro em você, que isso vai transformar o mundo à sua volta. Então, assim, essa autorresponsabilidade é o primeiro passo, talvez o segundo, tá? O primeiro passo é a vontade de evoluir, é o despertar, falar: caramba, eu recebi um grande presente, que é a existência. Não vou jogar fora mais uma vez. Porque só para vocês saberem, a gente já jogou a nossa existência fora algumas vezes, tá? Não sei se você aí do outro lado é reencarnacionista, mas para mim isso faz muito sentido. Se a vida é uma grande escola e se muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem evoluir, sem olhar para dentro, desperdiçado essa vida. Então, o primeiro passo é a decisão. Não vou mais desperdiçar essa existência. Ela é muito preciosa. Assim, eu posso não fazer falta para ninguém, mas eu faço falta para mim. Eu preciso da minha presença, eu preciso do meu crescimento, da minha evolução. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu não posso me abandonar. E aí o segundo passo vai ser autorresponsabilidade, que é isso. Eu abri o olho, acordei, agora pego a rédea desses cavalos que estavam aí enlouquecidos, né? As emoções, os vícios, né? As entidades que tomam conta da gente. Na live passada a gente até falou rapidamente sobre luxúria, né? Então, assim, agora tá comigo, assim. Encarnei, tomei posse do meu corpo, da minha existência. Autorresponsabilidade. Então é isso, tá? Vamos abrir aqui essa caixinha. Aqui tem uma pergunta que eu achei muito interessante, muito difícil de responder. É errado reagir com uma pessoa mais velha? Há 26 anos eu estava desrespeitada pela sogra e explodi. Gente, nossa, tem muitas camadas para a gente pensar e analisar aí nessa pergunta, né? É uma ótima pergunta, não é uma pergunta fácil de responder. Eu venho experienciando essa pergunta, essa resposta, né? Na minha própria vida. Então, o que é que acontece? A visão sistêmica nos pede para, de fato, respeitar as pessoas que vieram antes. Reverenciar essas pessoas por um simples e único e magnífico motivo, e soberano motivo. Essas pessoas que vieram antes, se é de uma linhagem da família, de sangue, foram as pessoas que nos transmitiram a vida, que, como eu estou falando, é o bem maior para uma alma, é a grande oportunidade de evolução. E se essa pessoa está no sistema, se essa pessoa é, por exemplo, uma sogra,
um sogro, foi a pessoa que transmitiu a vida para o seu marido ou para a sua esposa. Então essa pessoa tem uma importância e merece a sua gratidão nesse lugar. Se é no trabalho também, na profissão, é uma pessoa que veio antes, que abriu os caminhos dessa empresa, desse ofício, dessa profissão. Então sim, esse é um motivo gigantesco para que a gente realmente reconheça o valor dessa pessoa no nosso caminho, na nossa vida, literalmente falando, e reverencie essa pessoa neste lugar. Porém, isso é um aspecto da nossa relação com a pessoa. Um outro aspecto é a humanidade de cada um, né? Então, assim, eu sou humana, eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas necessidades. Lembram que na terça-feira, anteontem, eu falei, né? Sobre a verdadeira humildade, é a gente não botar máscara até para falar sobre as nossas necessidades. Então, assim, se eu tenho uma necessidade específica, isso precisa ser dito. Porque todos temos direitos básicos iguais. Porém, temos necessidades particulares, de acordo com tudo. De acordo com a nossa saúde, com a nossa condição de vida, com a nossa idade, com... sei lá, né, com tudo, com o nosso trabalho, de acordo com o lugar que a gente ocupa. A gente conhece as nossas necessidades. Vão lá na última live antes dessa, que vocês vão ver eu falando longamente sobre isso. Então, assim, eu tenho a minha humanidade, a pessoa que merece o meu respeito e terá o meu respeito, também tem a humanidade dela. Estamos todos aqui em evolução, assim, em última análise, somos todos espíritos em evolução, com papéis sociais nesta vida. Então, assim, nesta vida, né, pegando o caso da pessoa que fez a pergunta, nesta vida ela veio como nora dessa mulher que ela acha difícil. Isso não aconteceu por acaso, tá, amores? Assim, só para começar. Deus não dá ponto sem nó. Deus não joga dados. Acho que o próprio Einstein falou isso, né? Então, assim, não cai uma folha por acaso. Então, assim, a gente já se une a uma outra pessoa para viver maritalmente, esposamente, por algum motivo, né, de busca, de caminho e de uma vibração que é similar ao dessa pessoa. Então, provavelmente, quando duas pessoas se unem, elas precisam trabalhar temas muito parecidos. Por isso a vibração delas entrou em sintonia, entrou em frequência e elas se uniram. Elas vão trabalhar coisas que são comuns às duas pessoas. Então, assim, você não encontrou esse marido por acaso. Eu acho que é uma mulher que falou aquilo, não sei porquê. Você não encontrou esse marido por acaso, você não casou com ele por acaso e você não é nora dessa sogra por acaso. Então, assim, em última instância, essa sogra é uma grande mestra. Só que ela vai pelo caminho mais difícil, né? Essa lição está acontecendo na guerra, no conflito. Poderia ter sido no amor? Poderia. Mas isso ainda não acontece para todos nós, né? Na grande maioria das vezes é o conflito mesmo, por causa do nosso estágio evolutivo. E a gente não precisa se sentir mal com isso. Essa é a verdadeira humildade. Caramba, ainda tô nesse grau, ainda tô nesse estágio, ainda tô nesse nível do game da vida. Ok, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor para ver se na próxima vida eu venho um pouquinho mais adiantada. Tá tudo certo. Isso é humildade, isso é se colocar no lugar de verdade, né? Então, o que é que acontece? Esse respeito que você precisa ter com a sua sogra também é dizer a verdade. Dizer a verdade é um grande respeito. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, eu conto milagre, mas não conto santo, que levou anos não falando a verdade para a própria filha, porque não queria ficar com a imagem de malvada, não queria ficar com a imagem de má, né? Assim, para ser bem direta. Pois vocês sabem que, assim, tipo, 20 anos depois, aconteceram situações onde a pessoa ficou com cara de má. Então, assim, não tem jeito. E durante todo esse processo de 20 anos, todo esse tempo de 20 anos, que a pessoa não quis falar, que engoliu todos os sapos, mesmo assim, ela ficou tomando a posição e projetando uma imagem que era exatamente o que ela queria evitar. Por quê?
Porque ela não disse o que o coração dela pedia para ela dizer. Ela não falou a verdade, ela engoliu, ela se trancou com aquilo, e isso vai explodir em algum momento, porque se a gente não fala, aquilo está vibrando no campo, é uma frequência, é a frequência do não suporto mais, é a frequência da raiva, isso é uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde vai ter a gota d'água e isso vai explodir, né? Então assim, é uma grande falta de respeito a gente não comparecer com a verdade. Então fala a verdade, com todo o respeito. Inclusive essa palavra pode ser usada. Fulana, com todo respeito, isso me agride, isso me incomoda, isso me faz mal, com todo respeito. Pode ser dito isso, né? E aí você não precisa chegar ao ponto de explodir com a pessoa. Então, vocês veem como os nossos relacionamentos têm muitas camadas, né? Então, na dimensão social, na dimensão familiar, a relação é uma, né? Eu sou filha, você é mãe, eu sou nora, você é sogra. Na dimensão espiritual, somos todos irmãos, somos todos almas encarnadas em evolução. Então, são muitas dimensões. Nós somos realmente multidimensionais. A nossa visão sobre as coisas não pode ser cartesiana e tão simplificada. Cada vez que você vai olhando numa camada mais profunda, você descobre mais um sentido dentro dessa relação. E aí, só mais uma coisa dentro da visão sistêmica, isso é bem importante avisar para vocês, e por isso eu acho que as ordens do amor e as leis dessa visão sistêmica dentro das constelações familiares são tão elucidativas e tão importantes para a gente harmonizar e curar as nossas relações. Só para vocês verem, a nossa sogra e o nosso sogro são as pessoas que geraram, né, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso companheiro ou a nossa parceira. E se a gente pensa mal, sente mal ou fala mal da nossa sogra, do nosso sogro, isso, na grande maioria das vezes, condena a nossa relação. É exatamente assim. Então, se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, não entre nessa ideia, né, um pouco disseminada de piada com sogra, de que sogra é um horror. Sai fora dessa crença aí, porque isso pode condenar a relação. Mesmo que comece com uma brincadeira e uma coisa que você fale assim como piada, não faça isso. Busque realmente curar a sua relação com a sua sogra, com o seu sogro, porque é muito importante que você esteja harmonizado com essas pessoas para que a sua relação dê certo. E se for uma pessoa realmente muito difícil, que você não consegue harmonizar a convivência, descubra uma maneira de harmonizar e pacificar isso dentro de você e uma maneira também pacífica de não conviver tanto com essa pessoa. Fazendo com que ela não se... você não pode mandar no que a pessoa vai sentir, mas fazendo o seu melhor para que a pessoa não se sinta excluída, ofendida, sabe? E aos poucos você vai buscando condições de conviver um pouco mais. É difícil, tá, gente? Mas faça o seu melhor. Pacifique dentro de você, né? Aceitando que essa pessoa também é humana e está no grau dela, no nível dela, no estágio dela nessa escola da vida. Respeite essas escolhas, aprenda com as escolhas que essa pessoa faz e que traz tanto sofrimento e conflito para ela. Entenda que muitas vezes essa pessoa tem muito ciúme de você, porque você casou com o filhinho amado dela ou com a filhinha amada dela. Então você de alguma maneira está tirando essa pessoa de casa. Mas podia ser você no lugar dessa mãe, com medo de perder o filho ou a filha, né? Então a gente pode ir para um lugar de mais humanidade e empatia para nos ajudar a encontrar essa harmonia na relação. Então não é porque você vai ser boazinha ou bonzinho, né? Não é que você vai ficar fazendo a vontade dos outros, é para te ajudar. Porque agora você sabe que se você estiver em guerra com o sogro e com sogra, isso normalmente vai comprometer a sua própria relação com o seu marido, com a sua esposa. Isso é uma lei, não é uma crença. Isso interfere na sua relação. Por quê? Como vocês já sabem, como eu sempre falo aqui,
o seu marido ou a sua esposa, qualquer pessoa carrega toda a ancestralidade dela dentro dela, nesse inconsciente que é o próprio corpo, na memória celular, no DNA, no campo mórfico. Então, cada vez que você casa com alguém, que você se deita com alguém, você não está se deitando com uma pessoa, você está se deitando com a galera, sabe? Assim, tem muita experiência, muitas dores, muitos medos vibrando dentro de cada pessoa. E tem muita luz também, tem muita conquista, muita gente. É por isso que eu decidi fazer uma jornada de autoconhecimento. E cada vez que eu tô fazendo live aqui, eu tô falando pra vocês. Porque, assim, eu não pararia de falar sobre isso, como eu tô parando agora, né? Eu ia perguntar pra vocês, ia fazer uma interação aqui, perguntar pra vocês como é na vida de vocês, se alguém tem uma experiência, algum exemplo de conflito. Vamos abrir aqui uma constelação familiar, vamos olhar para isso, vamos ver como é que essas ordens do amor, como é que essas leis operam na prática. Vamos sentir isso no nosso corpo e na nossa alma, no nosso coração. Então, eu não pararia esse assunto aqui, se a gente estivesse numa jornada de autoconhecimento. Mas tem várias outras perguntas, eu vou ter que parar. Então, vamos lá. Como não confundir humildade com falsa modéstia? Então, humildade e modéstia são aspectos bem parecidos, né? Porque tanto a humildade, né? Tive um filho, escrevi um livro, plantei uma árvore. Nossa, eu fiz coisas pequenas às vezes, tão importantes. Realmente, eu fiz muita coisa. Mas você não fica pensando nisso, você não fica lembrando disso. Né? E se alguém te elogia, você recebe esse elogio, mas não é algo que está ali, né, na sua autorreferência, porque isso pode gerar uma vaidade, né? Então eu percebo que a modéstia seria a antítese da vaidade, né? Então, assim, a vaidade tem a ver com seus feitos e isso está sempre na sua autoimagem. A modéstia não, você não fica lembrando tanto dos seus feitos, porque você está mais ocupado nos seus novos feitos, no que você ainda vai fazer, no que você está fazendo agora. Então, a modéstia está um pouco ligada a esse passado do que você já fez. E a humildade é o lugar onde você se coloca agora. Essa é a reflexão que está vindo para mim. Então, se é uma falsa humildade ou uma falsa modéstia, o nome já diz, né? Isso é falso. Então, a verdadeira humildade, como eu defendo em todo o meu primeiro livro, que é O Medo do Sucesso, a verdadeira humildade é você se colocar a serviço e dar um jeito nos seus medos, mas eu estou a serviço. Eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou brilhar, porque eu estou a serviço de algo muito maior e Deus habita em mim. E a potência da vida habita em mim. Eu não vou ser ingrata ao ponto de jogar fora o que eu recebi, esse presente que é a minha existência. Não vou jogar isso fora. Isso seria uma grande arrogância, né? Como eu defendo nesse meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. A gente não fazer as coisas, a gente não querer crescer, não querer brilhar, na verdade é uma grande arrogância. Porque a gente recebeu algo precioso e a gente precisa aproveitar cada segundo aqui nessa existência. Então, o que é falso é falso. E o que é verdadeiro é o que vibra dentro da gente, no nosso coração. E só você vai saber. Então, essa é a mensagem. Só você vai saber se você, de fato, tem essa humildade e essa modéstia genuínas, né? E está vivendo o momento presente e querendo se doar cada vez mais. Uma dica para você saber se você realmente está cultivando a modéstia e a humildade, porque não é algo que você tem e deita na cama, né? E diz, agora eu já tenho, sou modesta e humilde, não preciso fazer mais nada. Mas sim, são aspectos e valores que você cultiva e alimenta diariamente. Os valores são assim, valores são plantas delicadas, que você precisa alimentar todos os dias, que você precisa regar, olhar para elas, cantar para elas, louvar esses valores, essas qualidades, para que eles se fortaleçam dentro de você. Então, para você saber se você tem realmente humildade e alguma modéstia, porque a pessoa humilde e modesta também não fica muito pensando sobre isso, e não vai se dizer, eu sou modesta, eu sou humilde.
Se ela está falando isso dela mesma, já é falso. São os outros que vão reconhecer e você não está preocupado com isso. Então, para saber se você tem humildade e modéstia, perceba se você está em paz. Se você está em paz com você mesmo. Como é que está seu mundo interno? Por isso que eu digo que só você vai saber se você tem essa modéstia e essa humildade. Se o seu mundo interno está pacificado, claro que vai acontecer uma irritação aqui, uma raiva ali. Você deve olhar para isso, obedecer, porque muitas vezes uma irritação e uma raiva e uma impaciência é uma força motriz para você sair da sua zona de conforto e se colocar, falar o que precisa ser dito. Então, assim, nenhuma força é do nada, né? Ela tá querendo te mover para algum lugar. Pode ser um lugar interno, pode ser um lugar externo, onde você precise mudar uma situação. Então, assim, você vai olhar para isso. Mas, no geral, assim, a base de todos os seus processos é a paz. Você está de bem com essas energias, né? Você fica irritada, você fica impaciente, mas você está de bem com isso. Você sabe que é um processo. Vou olhar para isso e vou ver o que é que isso está vindo aqui me dizer, né? Qual é a mensagem dessa irritação e dessa raiva? O que é que eu preciso fazer? Qual é o meu compromisso a partir de agora com isso que eu estou sentindo? Então, assim, é profundo o negócio, tá, gente? Não é raso, não. Vamos lá. Você faz os 45 dias de quaresma? Então, gente, achei curiosa essa pergunta. Pelo que eu sei, os 45 dias de quaresma é aquilo de... se for mais alguma coisa, vocês me corrijam, tá? Vocês me falem. Mas pelo que eu sei é não beber, não comer carne. Não sei se não fazer sexo também. Mas não comer carne, não beber álcool, não é isso? E rezar e entrar em contato com Deus. Então, assim... Não quero parecer arrogante aqui, ou vocês, não quero parecer como se eu me sentisse superior, porque muita gente já é como eu sou hoje em dia, mas a verdade é que eu não bebo álcool há vários anos, eu não como carne, e eu penso em Deus o tempo inteiro. Então, assim, não faria sentido eu querer agora falar, não, agora eu vou fazer 45 dias de tudo que eu já faço sempre, né, assim... Depois que você se conecta com essa energia criadora, criativa, elevada que é Deus, você não quer mais se desconectar dela, né? Pode ter algum descuido você se desconectar, mas assim, eu tô aqui ligadaça em Deus, é o cara, sabe? Não solto ele não. Tô aqui de mão dada e não tem quem faça eu soltar, assim. Ele é a minha grande luz, meu grande farol. Então, não vou pensar nele ou me conectar com ele só na quaresma. É isso, né? A quaresma pede essas coisas aí, pelo que eu sei. Eu já tô nessa. Minha quaresma é na própria vida, é tudo, é o tempo todo. Próxima pergunta. Os sonhos são reais? Que legal. Bom dia. Queria falar para os meus pais que eu quero privacidade na minha vida, sem mágoa, sem magoá-los. Então vamos lá. Vamos começar por essa aí dos pais. Entonces, que está conectada com aquela pergunta inicial, né, do início da live. Quem chegou agora pode voltar lá depois, que eu pretendo salvar, se a internet deixar, que falava, né, de um conflito com a sogra, né? Então aí temos um conflito com os pais. Talvez seja um pouco diferente no sentido de que quando a gente tem conflitos com os pais, a gente precisa olhar para a situação que a gente está vivendo em relação a eles. Então, assim, é comum eu atender pessoas, né, que vêm constelar comigo, que estão em momento de conflito com a mãe, principalmente, e ainda moram na casa da mãe, né? Então, assim, claro que essa pessoa já se deu conta
de que ela precisa sair dessa casa, né? É uma pessoa que já está ali com um incômodo, já está cansada desse incômodo e já está buscando uma solução. E por isso me procura, porque muitas vezes tem um emaranhamento sistêmico mesmo, né? Com essa mãe. Algo que está no inconsciente, por isso a pessoa não consegue virar a chave racionalmente, conscientemente. Então precisa de um trabalho mais profundo que vá até esse inconsciente e vire essa chave. Então, em relação aos pais, quando a gente tem um conflito, a pergunta que eu faço para a pessoa que deixou essa pergunta para eu responder é: você mora com seus pais? Porque se você mora com seus pais, talvez você tenha que se permitir esse renascimento. Sair dessa barriga da mãe, né? Sair desse útero, desse lugar que já está um pouco apertado, pressionado pela própria convivência. Mas é um grande convite, se você quiser olhar pelo lado real da coisa, é um grande convite para que você renasça para a sua própria vida. Para que você saia dessa proteção, dessa convivência que não cabe mais, né? Que é uma convivência mais intensa do dia a dia. E se você não mora com seu pai e com sua mãe, talvez você precise rever essa frequência de convivência com eles. Porque eu percebo na minha vida que tem um limite, assim. Por quê, gente? É natural que tenha esse limite para o tempo de convivência com esse pai e com essa mãe. Vamos pensar juntos, né? Uma vez alguém falou assim, eu não sei se isso é verdadeiro, porque atribuem muitas falas a Albert Hellinger, que é o alemão que criou a constelação familiar, mas uma vez eu escutei uma frase atribuída a ele, não sei se de fato é dele, que dizia assim: quando a fruta cai da árvore, ela não volta todo fim de semana para almoçar com os pais, né? Então ela cai da árvore, ela vai gerar uma outra planta, ela vai alimentar uma pessoa, ela vai virar uma... né, vai participar de uma outra floresta, ou vai ser levada por um passarinho para um outro bioma. Caiu da árvore, ela não volta para almoçar com os pais, não volta todo fim de semana para encontrar com a mãe que a produziu. Tudo bem, nós não somos frutas, nós somos pessoas e a gente quer essa convivência. A gente tem, no fundo, também uma vontade de retribuir esse grande bem que a gente recebeu, que é a vida. Porém, a gente carrega em nós muitos conteúdos que precisam ser transformados, que precisam de fato ser resolvidos. E cada vez que a gente volta para essa convivência com o pai e com a mãe, se a gente não está realmente com essas correntes do passado, essas memórias limitantes resolvidas, a gente vai dar um passinho para trás. Porque os nossos pais vão ativar padrões limitantes que a gente está tentando resolver, entende? É natural. Então, assim, se ainda não está resolvido, sacramentado, se você ainda não soltou certas correntes que são da sua ancestralidade, que você herdou dos seus pais, cada vez que você voltar para esse convívio, aquilo vai ser ativado. É natural, não é culpa de ninguém. Vai ativar aquilo ali. Que assim, ó, vamos pensar assim, mecanicamente, né? Física mecânica, engenharia mecânica. Você estava vibrando numa frequência assim, né? Tinha um certo conflito ali, que talvez seja o conflito da relação entre eles dois, seu pai e sua mãe. Você estava vibrando assim, você sai de casa, você encontra pessoas e se conecta voluntariamente, conscientemente, a pessoas que vibram numa frequência mais harmônica, né? Você vai fazer retiros, você canta mantras, você acende fogueira, você, né, usa plantas de poder, você se harmoniza, se equilibra toda. E aí você vai passar o fim de semana com o pai e com a mãe. Mas isso ainda não está tão sedimentado no seu corpo. É assim que você está se sentindo por causa de todas as medicinas que você buscou. Você harmonizou um pouco sua vibração. Aí você chega lá, o pai e a mãe estão assim, você está mais lento. Para entrar em frequência, você vai voltar para aquele ritmo, para aquela frequência um pouco mais, entende? Vai ativar em você a frequência anterior. E talvez você tenha que sair dali, peraí, deixa eu respirar e voltar para um estado que eu conquistei, mas que ainda não está tão sedimentado. Porque o pai e a mãe têm um poder muito grande sobre a gente, mas é assim,
Eles moram, vivem dentro da gente. Então, assim, ficar menos colado com pai e mãe não é desamor. É isso que eu quero dizer para vocês. Se você consegue encontrar uma frequência mais harmonizada dentro de você, se você vai conseguindo liberar todas as crenças limitantes, soltar as correntes dessa ancestralidade, se você vai encontrando um lugar de prazer, de bem viver, de ser feliz, de harmonia interna, você está enviando para os seus pais o melhor que alguém pode enviar para um pai e para uma mãe, que é uma nova experiência de real harmonia, de real equilíbrio. Você está mandando isso para eles, porque vocês estão conectados no nível mais fundamental de uma existência, vocês estão emaranhados atomicamente. Você não precisa estar lá fisicamente convivendo com tanta periodicidade, você não precisa ir almoçar todo fim de semana. A verdade é essa, porque vai ativar aí padrões que você já conquistou, vai tudo voltar a ser ativado. Eu que tenho uma super atenção, né, com os padrões que eu já superei, eu muitas vezes não consigo evitar, né, gatilhos que me colocam no lugar que eu já resolvi. Eu falo, caramba, mas eu já resolvi isso. Por que isso está voltando, sabe, assim? É porque eu abri meu campo de novo, eu voltei para esse lugar, deliberadamente. Então, assim, a nossa convivência com os pais, se não tem a necessidade de ser tão constante, a gente deve regulamentar, não precisa ser o tempo todo. A gente está mandando amor, a gente os ama, a gente não precisa estar na presença, porque está cada um no seu caminho. Aí a gente vai, como eu disse, né, no início dessa live, a gente vai para aquele outro aspecto que é mais profundo, né? Na dimensão social somos filhos e eles são pais, mas na dimensão espiritual somos todos irmãos e estamos buscando a evolução do nosso espírito. Então, cada vez que alguém, né, consegue ser feliz ou consegue essa plenitude, né, eu gosto de substituir essa palavra felicidade pela plenitude, porque a plenitude comporta a experiência intensa e profunda de tudo que há, da dor, do amor, né? Então, tem uma intensidade na relação com a vida. Não necessariamente eu estou buscando um mar de rosas, mas eu quero viver, quero experienciar tudo da minha maneira. Então, cada vez que eu volto para o colo da mãe, para o colo do pai, eu estou voltando para aquela Ingra lá do passado, eu estou reeditando padrões e resgatando coisas que eu já superei, que eu já larguei, que eu já soltei, né? Então, nasceu muitas novas Ingras agora na minha vida, que está em conexão com eles, mas são novidades, né? Que eu estou construindo para mim mesma, que eles já fizeram a parte deles, então não tem nenhum julgamento aqui. E eu estou dando agora a minha contribuição. Fica claro isso para vocês? Tá, vamos lá, mais uma pergunta. Tá, então privacidade na vida. Então, Fred, você tem que se afastar um pouco deles, né? Se afasta. Fala a verdade, né? Qual é o grande respeito com uma pessoa? Falar a verdade, fazer o que seu coração manda. Você pode se tornar, inclusive, um exemplo para eles, né? De autenticidade e de amor próprio. Então, é isso, não vai ofender. Se você está na sua verdade, você não vai ofender ninguém. Você vai estar com Deus. Deus é a verdade, né? Já dizia Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os sonhos são reais? Os sonhos são reais? Depende do que você está querendo falar, né? O que você chama de real. Aliás, gente, esse tema do real e do irreal é um tema para uma live inteira. Eu sempre falo alguma coisa assim em alguma live, né? Toda live eu tô pegando um tema e dizendo, meu Deus, isso dá uma live inteira. Porque, veja bem, os sonhos, os sonhos fazem parte de uma linguagem simbólica da alma. Então, assim, eles não são tão compreensíveis, eles não estão na dimensão da nossa racionalidade.
eles estão na dimensão profunda da alma. Mas para eles se comunicarem com a gente, eles pegam símbolos, pegam aspectos racionais da nossa vida que fazem sentido. Então, assim, minha mãe estudou muito, né? Toda a leitura de sonhos que Jung dedicou à própria vida, né? Então, minha mãe estudava Jung e desde pequena minha mãe ensinou a gente a lembrar dos sonhos, a quando acordasse de noite com um sonho muito significativo, né? Que mexesse com a gente escrever. Ou então de manhã cedo, ao acordar, escrever para não esquecer. E eu fiz tanto isso na minha infância, na minha adolescência, que hoje eu não preciso nem escrever. Eu realmente lembro dos sonhos. Por exemplo, essa semana... E eu até escrevo muito dos meus sonhos nos meus livros. Assim, é comum... Os 2 livros que eu fiz têm sonhos relatados, que foram sonhos que eu tive no processo da escrita e que cuja simbologia ficou muito clara. E eu senti que era importante trazer para o livro. Então, assim, essa semana mesmo eu tive 2 noites de um mesmo sonho. Que eu acho que não cabe aqui falar, são coisas muito pessoais, mas eram sonhos muito parecidos e muito simbólicos. Quando eu tô assim, quando são sonhos que me tocam muito, mexem muito comigo, eu gosto de compartilhar com alguém que é muito intuitivo, né? Uma amiga, um amigo. Tem pessoas também que estudam sonho, mas eu geralmente sinto de compartilhar com alguém que tem uma intuição muito presente. E aí essa pessoa me ajuda a decifrar o sonho, porque é um olhar de fora, né? E aí a pessoa fala, será que não é isso? E eu, caramba, encaixou perfeitamente, é isso. Então ajuda a elucidar o sonho. Então o sonho, ele pega coisas que aconteceram no nosso dia, pessoas que são importantes pra gente, símbolos que representam para cada um de nós especificamente coisas positivas ou coisas negativas. Então o sonho, né, o inconsciente, pega todos os elementos que significam algo para nossa psique e manda uma mensagem usando esses códigos pessoais. Então, assim, o sonho é uma mensagem do nosso inconsciente. Como eu disse na live de anteontem, é uma maneira da gente acessar o nosso inconsciente através dos sonhos, por exemplo. Então, os sonhos são muito reais, mas é uma dimensão de realidade simbólica, profunda, da nossa alma. Então, é uma realidade, é de fato uma realidade que pode ser acessada, utilizada, que pode ser considerada, né, no nosso autoconhecimento e na nossa relação com a vida. Muitas vezes um sonho está falando de uma verdade mais profunda, por exemplo, do que a nossa mente. Porque a nossa mente mente, né? A nossa mente, ela cria roteiros e imagina coisas que muitas vezes é uma grande ilusão, não é uma realidade. Porém, o sonho vem como mensagem da alma e a alma está conectada com uma visão muito mais ampliada. Então, o sonho é, sim, realidade. Semana passada vi uma live sobre sonhos lúcidos. Ah, que interessante. Eu ainda não estudei, assim, eu ainda não acompanhei uma pessoa que estuda sonhos, a não ser minha própria mãe. Mas, nossa, os sonhos têm um papel importantíssimo, fundamental na minha vida, assim. Eu não deixo passar um sonho sem estar olhando para ele e recebendo, assim, de peito aberto mesmo e de mente aberta o que ele está querendo me dizer. Inclusive, quando eu acordo de manhã, o meu hábito é ficar ali alguns minutos, 2, 3 minutos, que eu não gosto de ficar na cama ali remoendo, né? Eu gosto de levantar e fazer minhas coisas, mas eu fico ali uns 2, 3 minutos pensando o que é que eu estava sonhando, né? Tentando resgatar essas mensagens mesmo, porque eu acho que são bem importantes. É um aviso, né? É um aviso. Gente, ó, eu tô achando que acabaram as perguntas. Ah, não, tem mais. Esse aqui eu já li. Isso aqui também. Tem gente ainda perguntando sobre constelação familiar, só que a semana passada, quinta-feira passada, fiz uma live inteira explicando o que é constelação familiar, então tá lá, tá, gente? É só ir ali na minha timeline e olhar essa live.
Tá faltando só responder uma coisa aqui, que é se eu faço Ho'oponopono. Eu já fiz Ho'oponopono, gosto muito, né, dos fundamentos do Ho'oponopono. Acredito que realmente é uma ferramenta, é uma medicina capaz de trazer harmonização e cura para as relações em conflito. Inclusive conheço uma história que foi como o Ho'oponopono ficou conhecido no mundo todo. Se eu não me engano, tá? Porque tem muito tempo que eu não conto essa história. Eu vou tentar contar aqui e talvez eu troque alguma informação. Então, algumas tribos originárias, de povos originários havaianas, né? Do Havaí. Se eu não me engano, o Ho'oponopono vem de lá, de tribos ancestrais havaianas, que usavam esse método que, no fundo, tem como fundamento a autorresponsabilidade. Então, um médico, que eu não lembro agora o nome dele, Dr. Ihaleakali, deixa pra lá, esquecem esse nome. Teve um médico que estava com a filha tendo uma doença, né, uma patologia que ele não conseguia curar. E ele levou nessas tribos havaianas, os kahunas, tá vindo aqui a lembrança, os kahunas, e os kahunas, os povos kahunas, curaram a filha desse médico, Dr. Ihaleakali. Se alguém quiser pesquisar aí no Google, coloca aí na timeline que eu vou ficar de olho. E aí esse doutor ficou fascinado com essa medicina e estudou profundamente essa medicina, né? Não lembro agora se esse médico usou essa medicina com a própria filha ou se essa filha dele foi curada pelos kahunas. Eu sei que esse médico foi convidado para atender um hospício que tinha pessoas, que tinha internos assim de alto perigo, alto grau de risco no contato, no dia a dia. Então, enfim, eram pessoas com distúrbios mentais muito sérios e que traziam realmente risco de vida, né, para os enfermeiros, para as pessoas que atendiam esses pacientes. E esse médico foi convidado a fazer um trabalho nesse hospício. E aí ele disse o seguinte, ele falou, eu aceito, mas esse trabalho eu preciso fazer nas minhas condições. Que era todo dia ficar trancado ali numa sala, onde ele estaria lendo o fichário, né, de todos esses pacientes e sabendo o que cada um desses pacientes tinham feito, né, que eram coisas bem difíceis mesmo, né, coisas duras, né, então por isso eles estavam internados nesse hospício de segurança máxima, né, digamos assim, para a gente com desequilíbrios realmente grandes, né, desequilíbrios mentais. E aí depois de alguns meses, esses pacientes que viviam de camisa de força começaram a não precisar mais da camisa de força. E depois de 1 ano ou 2 anos, não me recordo bem, esse hospício foi desativado porque os pacientes receberam alta. Gente, que medicina é essa, né? Onde pacientes com distúrbios mentais recebem alta depois de 2 anos de tratamento. Que medicina poderosa é essa? Então, o que esse doutor Ihaleakali... Aqui, ó, a Sandra trouxe. Doutor Ihaleakala Renlen, exatamente, doutor Ihaleakala. O que o doutor Ihaleakala fazia nessa sala? Então, ele praticava as falas do Ho'oponopono. Ele lia ali tudo, os prontuários, né, o que aqueles pacientes tinham feito e falavam. Como são as falas? Eu te amo, eu te perdoo, como é? Eu te agradeço. Gente, como é que eu me esqueci? Eu te agradeço, eu te amo, eu te perdoo. Me esqueci das frases, tanto tempo que eu não falo, ó. Bem que eu disse mesmo, que há muito tempo eu não faço, né? Alguém botou alguma coisa aqui, não sabia se era isso. Me perdoe, eu te amo, como é? Me perdoe, eu te amo. Não me esqueci.
Mas o que essas falas querem dizer? Essas falas nos colocam como corresponsáveis pelo que o outro fez. Ela é basicamente assim, eu me perdoo, como é? Fala aí, gente. Ah, aqui, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Obrigada, Nilma. Eu sinto muito, acho que não tem por favor não, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Ó, sinto muito, eu te amo, me perdoa, eu sou grata, isso mesmo. Não tem o por favor não, se quiser botar o por favor também cabe. Mas o que essas falas estão dizendo? Porque assim, ó, o Dr. Ihaleakala, ele lia ali no prontuário, né, o que é que o cara fez? O cara bateu na mãe, matou o irmão, sei lá, sabe, coisas muito sérias mesmo. Então ele falava, sinto muito, eu te amo, vou ler de novo, sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu sou grato. Porque o Ho Oponopono também tem uma visão sistêmica e sabe que todos nós estamos conectados e fazemos parte dessa grande alma, estamos dentro dessa grande rede de conexões. Então, quando uma pessoa tem um distúrbio espiritual muito sério, não significa que ela é do mal e eu que não tive esse distúrbio sou do bem. Não significa isso, tá, gente? Significa que essa pessoa é mais sensível e menos preparada para ser guardiã do seu campo, então ela canalizou algo que não é dela, porque nada é só nosso. Tudo está dentro desse coletivo, tudo está dentro dessa alma comum a todos, tudo está dentro desse campo sistêmico. Então essa pessoa é uma pessoa menos preparada, menos consciente e mais sensível, mais frágil, mais vulnerável. Então essa pessoa canalizou um mal, entre aspas, né? Canalizou uma violência, canalizou uma patologia que não é só dela, é do sistema. Muito provavelmente é do sistema familiar. Provavelmente uma raiva muito grande dentro dessa família ali vibrando no sistema e todo mundo bloqueado, todo mundo anestesiado, não canalizava essa raiva. E aí vem uma pessoa mais sensível e canaliza e mata alguém. Não estou tirando a responsabilidade dessa pessoa, né? Se essa pessoa tiver em sã consciência, inclusive, ela vai ser julgada, ela vai ser presa e ela vai cumprir as consequências do que ela fez. Porém, o Ho Oponopono pega para si, né? A pessoa que está praticando o Ho Oponopono, ela está se responsabilizando pela parte dela dentro desse acontecimento. Então, o que o Dr. Ihaleakala fazia era, eu sinto muito, eu faço parte desse coletivo, eu faço parte dessa realidade onde você canalizou uma energia que você não pôde dominar. Eu faço parte disso, eu também contribuí para que isso acontecesse. Eu tenho também responsabilidade nisso. Então, assim, a pessoa que faz algo muito ruim, né? Eu estou colocando esse ruim dentro de um julgamento de valores, poderia não ser, se fosse numa dimensão de alma mais profunda, porque tudo tem um porquê na nossa vida, mas dentro desse julgamento de valores, de moral, se uma pessoa faz algo muito ruim, ela precisa de cuidados e se ela recebe um apoio de outras pessoas se responsabilizando pelo que ela fez, essa carga fica menos pesada para essa pessoa e pode ser distribuída para todos, para que todo o sistema possa pegar um pouquinho dessa responsabilidade e aliviar o que essa pessoa não está suportando. E se ela bateu em alguém, se ela matou em alguém, é porque ela não deu conta de tudo que ela recebeu, que não é só dela, é de um coletivo. Então, assim, eu não estou tirando a responsabilidade da pessoa que canalizou. Ela foi a pessoa que manifestou toda aquela raiva, né? Tem uma parcela de decisão, de permissão dentro dela, né? De alguma maneira, alguma consciência ela tinha ao fazer isso, e pagar por isso, inclusive, vai ajudar ela a recuperar sua própria dignidade de alma. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a visão sistêmica, quando ela explica ou quando ela traz para o entendimento algum delito que foi cometido, ela não está querendo de jeito nenhum livrar aquela pessoa das consequências do seu ato.
Ela só está trazendo a luz da consciência, a luz da compreensão, aquele ato que a pessoa fez, que a pessoa cometeu, para que isso não aconteça de novo. Porém, é fundamental que essa pessoa pague pelo que ela fez, porque é nesse equilíbrio de pagar pelo que ela fez que ela vai recuperar a sua dignidade de alma. No direito sistêmico, inclusive, eu já vi o Sam Storch falar sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que alguém está querendo se livrar da pena que lhe é colocada, mas na verdade, quando você abre um campo e vai olhar para o que essa pessoa realmente está sentindo, ela quer pagar por aquilo. Porque ao pagar por aquilo, ela recupera a dignidade dela, ela recupera uma inteireza, uma moral que ela tinha perdido, porque ela está com vergonha até do que ela fez. Claro, estou falando aqui de coisas menores, né? No caso de uma patologia, onde as pessoas estavam internadas, a coisa fugiu muito mais do controle. Essas pessoas foram internadas, foram excluídas pela sociedade, excluídas por suas famílias. E aí chega o doutor Ihale Akala e fala: eu sinto muito, eu te amo, eu me perdoo, já esqueci, eu me perdoo. Enfim, em outras palavras, né? Se fosse numa constelação, que é o que está mais latente aqui na minha memória, porque eu faço isso quase todo dia, a gente falaria para essa pessoa, né, da família que canalizou algo muito sério, a gente falaria: eu vejo você, eu vejo a sua dor, você faz parte, eu também faço parte disso que você experienciou, eu também sou responsável por isso, eu acolho a sua dor, o seu sofrimento. Então, isso tudo são falas que trazem a pessoa para um contexto onde ela pode liberar um pouco esse peso que ficou todo para ela e que é muito duro, é muito duro. E ao fazer isso, a gente distribui e pode receber um pouco dessa compaixão, que não é nem humana, né? É uma compaixão de Deus. Então você se conecta com Deus para acessar essa compaixão divina, para acessar essa empatia divina, que muitas vezes na dimensão da humanidade a gente não é capaz. E claro, o doutor Ihale Akala também não era daquelas famílias, ele tinha um distanciamento que possibilitava a ele, ao falar essas frases, entrar numa frequência, numa conexão com esses pacientes que liberasse um pouco esse peso que cada um deles carregava. Ficou claro isso, gente? Porque é muito profunda essa coisa do Ho'oponopono. A Lara fala: eu já mandei o e-mail e o WhatsApp. De que, Lara, que você mandou o e-mail e o WhatsApp? Oi, Ingra, eu posso participar da constelação familiar? Oi, Lara, querida. Claro que pode. Então, como é que é a constelação familiar? Eu faço uma vez por mês, aliás, deve estar perto da próxima constelação familiar em grupo. Uma vez por mês, eu faço uma constelação familiar gratuita, onde eu sorteio uma constelação e é aberto. Eu faço isso para as pessoas experimentarem o campo. E todo mundo pode entrar, eu sempre aviso aqui no Instagram, né? Falo para as pessoas entrarem no link do WhatsApp, onde eu vou colocar o link do Zoom, da sala do Zoom. Agora, as pessoas que entram precisam abrir a câmera, precisam se apresentar, normal. É o mínimo de cuidado e de proteção do campo, que é um campo sagrado, é um trabalho muito sério e muito profundo. Então, tem uma vez por mês essa constelação que eu faço aberta e gratuita para quem quiser experimentar o campo das constelações. E tem as constelações que eu faço, né, enfim, quase todo dia e toda semana sempre, que são constelações contratadas, onde eu vou fazer pela sala do Zoom, às vezes é presencial, mas na maioria das vezes é pelo Zoom, né? Vou conversar com a pessoa, a gente vai abrir a sala do Zoom e vai ser uma constelação específica para aquela pessoa. E aí vai ter os representantes, enfim, eu explico tudo para cada um que me manda mensagem pelo WhatsApp. Então é assim que funciona, viu, Lara? Ou você contrata a sua constelação, ou você participa dessa constelação coletiva gratuita, onde todo mundo tem que abrir a câmera e eu vou conversar e falar um pouco sobre como funciona o trabalho. A Ciomara: estou precisando muito me reconectar com essas energias divinas,
Maravilha, Xiomara. Tá dentro de você. Tá tudo aí dentro de você. Tá tudo aí no seu coração, no seu mundo interno. Gente, nosso mundo interno é tudo, né? É tudo, assim. Eu tô aqui navegando, mergulhando no meu mundo interno. Vocês viram um vídeo que eu coloquei de uma menina dançando dentro d'água? Cara, é assim que eu me sinto o tempo inteiro. Então, assim, eu tô aqui dançando dentro d'água, assim, das minhas águas profundas, e isso que está acontecendo dentro de mim transborda para fora, transborda para o mundo. Então, assim, essa nossa conexão agora, esse nosso diálogo de uma certa maneira, porque a gente está trocando energia, esse nosso diálogo é um transbordamento de tudo que eu vivo internamente. Está transbordando aqui. Eu venho para a live, nem está muito planejado o que eu vou falar, né? Principalmente essas lives de resposta. Algumas não, algumas eu trago tema específico e eu penso um pouco sobre esses temas antes. Mas de qualquer maneira, quando eu abro a live, quem manda é o campo, quem manda é Deus, né? Nós somos canais. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu sinto isso muito fortemente. Nós somos canais de transmissão desse inconsciente coletivo, desse inconsciente de clã da nossa família, dessas mensagens que vêm de inteligências mais altas, né? Porém, a gente pode canalizar qualquer coisa, né? Eu estou buscando me sintonizar e firmar essa sintonia com planos superiores a nós, né? Então, assim, o que eu falo nem nasceu da minha cabeça, né? O que eu falo é coisa que vem desses planos mesmo, para que a nossa vida seja melhor, mais harmônica, mais leve, mais plena. Então, assim, se eu soubesse de tudo isso mesmo, se fosse eu, Ingra, que estivesse aqui falando para vocês da minha própria mente, da minha própria criação, eu seria um ser iluminado. E como vocês, é uma busca, né? Eu estou o tempo todo me conectando com esses conhecimentos e tentando colocar tudo isso em prática. E dou o meu melhor para colocar tudo isso em prática. Mas é isso, somos humanos. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tua voz e tudo que dizes sempre são muito oportunas. Abri por acaso e me fez muito bem. Que bom, Xiomara. Seja bem-vinda, viu? Você é maravilhosa. Obrigada, Daniela. Tati, por inspiração, muitos insights. Quando a gente se une assim, gente. Obrigada, eu agradeço pela luz. Obrigada também, Fred. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que são os grupos de estudo de leitura de livro. Eu já vou finalizar essa live. Tem um tempo que eu não faço, né? Mas já fiz aí alguns, né? De uns 2, 3 anos pra cá, eu faço esses grupos de estudo, onde eu vou lendo o livro. A gente se encontra uma vez por semana, encontros de 1h30. Eu leio e aí vou falando, né? Vou explicando. Geralmente são livros sobre constelação familiar, visão sistêmica. Vou falando sobre o que eu tô lendo, né? Falando das experiências que eu já tenho, e vem muito insight. E as pessoas também falam, né? As pessoas que participam. E vem muito insight, não só para mim, vem insight para todo mundo. Porque quando várias mentes se unem, potencializa os insights, né? É como se fossem vários canais conectados. Somos vários canais conectados. Então, assim, multiplica o poder dessa conexão e da profundidade desses insights. Então, é muito bom, assim. Eu sinto claramente que eu estou canalizando e que vocês aí estão potencializando também esses insights, essas reflexões. Eu aprendo muito cada vez que eu venho aqui falar com vocês. Então, é uma via de mão múltiplas, né? Não é nem dupla, é uma via de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos corações potencializados pelo nosso encontro aqui. E para as pessoas que vêm assistir a live depois também, sem dúvida. Então é isso, amores. Legal, né, Tati? Então é isso, muito obrigada por esse encontro, por essa conversa. Tenham um bom dia. Amanhã meu filho Guilherme está chegando aqui em Salvador, já tem aí uns 3 anos que ele não vem, ou mais, porque teve a pandemia também no meio disso tudo, né? Então tá. Beijo grande, muito obrigada pela presença, pela companhia. Até a próxima. Se cuidem, se amem, vivam a vida.